E aí? Aí, já entramos ao vivo, tá, Roberta? E Tá, já foi enviado o link, agora é só aguardar eles entrar. tá. Essa primeira página aqui tá lá paradona? Que Isso, aqui página ó, que tá lá parada? tá na. É a primeira, né? Aquele primeiro slide. Eu vou aparecer, vou deixar aqui só nossas duas carinhas aqui, enquanto o pessoal vai entrando. E nisso, Hum. quando a gente der o início. Olha lá, a Magda já entrou, né? Boa noite, Magda, de Uberaba. Olha só, Olha que Roberta, que legal! Seja legal, hein? bem-vinda! Seja bem-vinda, Magda. Isso que é boa a internet, né? Exatamente, Olha, quando que a gente ia conseguir falar com tanta gente de longe assim, né? exato. Super legal isso Isso daí. que é boa a internet, né? Uhum. Olha, quando que a gente... Olha lá, tá entrando, o pessoal vem entrando. Tem a. Eu vou colocando aqui, ó, a Magda, ó, Magda de Uberaba. Nós Boa temos noite, pessoal. a Aldenora Trindade, olha, estado de Pará, olha só que legal, hein? Olha, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Isso Olha, aí. gente do coração aqui, gente que vai entrar no coração agora. Olha só. Nem vou contar quem é do coração e quem vai entrar agora. Vou ficar todo na dúvida. Mas Olha vocês só, sabem. boa noite, boa noite. Ah, Que mais gente do legal. coração. Que legal. Boa noite. Vão entrando aí falando a cidade, né? Dizendo a cidade que vocês são. Campinas, Minas Gerais. Show de bola. 13 pessoas até o momento. A gente vai aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né, Michel? Isso. O pessoal vai se Pessoal. organizando, vai entrando e a gente vai vendo da onde que vocês são. Enquanto isso, a Isso. gente vai conversando aqui. Ó, mais gente aqui do coração. Olha que legal. E o pessoal vai entrando. Estão entrando. Já estamos com 16 pessoas, estão entrando. Vamos lá, gente. Chama os vizinhos, chama os amigos, vai no WhatsApp. Vamos agitar aí. Eu vou chamar todo mundo para a gente fazer uma festa aqui hoje. Isso aí, ó. A Vai festa da neurociência. Vamos embora. Isso. Afinal de contas, não é todo dia, né, Michel, que a gente sabe como é que o cérebro funciona, né? Verdade, né? Vamos aproveitar que é de graça e a gente Isso, vai bater um papo aproveita. bom. Vamos bater um papo. E Ceará, Michel. olha Ah só, lá, a Dani perguntando se é do coração. É do coração, Dani, é do coração. Pronto, tive que contar, vai. olha só que legal, hein? Isso aí, Socorro, São Paulo. Ah, que legal. gente, show de bola, hein? Silvânia, coração, chegou também. Ah, Roseli, que legal. Ai, que legal, gente. Chama o pessoal aí, hein? Saudade, Roseli. Show, show. Olha lá, o Carlos Henrique Sou. Ai, que legal, gente. Sônia Cabral, puxa. Olha só. Olha, a Sônia queria muito me ouvir É mesmo. Aí entrou a mesmo? pandemia, entrou a pandemia, a gente não conseguiu mais fazer nada presencialmente, né? E aí Certo. todas as outras eram fechadas, né, Michel? Essa aqui que foi Uhum. aberta. Saudade também, Roseli. A Elaine, a Neuza. Ai, que legal! Rio Grande do Sul! Olha, é o Oba! pessoal do Rio Grande do Sul também. Que Maravilha. bom, gente! Vocês já estão tudo no meu coraçãozinho. Embora não seja no coração, depois eu vou contar para vocês. Isso aí é outra história, viu? Rosana Albino. Tá entrando em pane, Rosane? Não entra em pane, não. Entra nessa live aqui, ó. Que você vai saber tudo sério, não vai entrar em pane, não. Que isso, tá entrando em pane? A Iná Sanches. Oi, Iná Guerreira. Também é outra que queria me ouvir faz tempo. Olha só, hein? Muito Chama o povo legal. aí, gente. Chama o povo aí pra gente bater papo. 3 dias de jornada sobre neurociência e educação, 3 dias hein? de E a gente muito. vai saber não só do cérebro ligado à educação.
gente vai saber do nosso cérebro, como que o nosso cérebro funciona, e isso é muito bom, né? Muito bom. Ainda mais que a gente trabalha também, né? A Para quem não Marina sabe, Franco, ai que olha, legal, Marina, que estudou comigo neurociência, Marina, nós, hein? Vamos fazer uma olha. live juntas, menina. Vai pensando num tema aí, ó. Ô, Roberta, é Oi. bom você pegar todo esse pessoal aí da área da educação e fazer, né? Tomar um café. Café com neurociência. Nossa, um café Não é online, verdade? né? Porque o café É. presencial vai demorar um pouco, né? Então, Nós assim, vamos fazer um presencial, se Deus quiser. tomando um café Ler aí, crochê, ai que legal! Olha o olha que cérebro. legal. Menina, será que você faz crochê mesmo? O cérebro, olha, é um avanço para o cérebro, viu? Já vou te contando, viu? Olha. A Muito bom. neurociência, ela tem em todas as áreas da nossa vida, né, Então Roberta? sim. Tá, o nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo, né? E aí acaba comandando as relações humanas, né? Uhum, Porque é exato, comportamento, né? Emoção, comportamento. exato. Ô, Roberta, e a neurociência, a partir de que ano, mais ou menos, que começaram Ah, a ela é levar a recente. neurociência? Ela tem uns 25 anos só. É recente para nós, uma ciência recente, porque a partir dos exames de neuroimagem, com as pessoas acordadas, né, e dando estímulos para o cérebro, foi possível verificar a circulação sanguínea no cérebro. Uhum. Então, foi preciso ver que regiões do cérebro estavam ativas e por quê. Aí começou a chamar a atenção dos cientistas e a pesquisar, e aí nasceu a neurociência. Ô, Itajubá, Minas olha Gerais. só, o Brasil inteiro está aqui, hein, Roberto? Olha lá, muito bom. Show. Vamos só Roberto, mais um pouquinho e a gente isso. começa. Vamos começar Fala. às 19h10, Tá né? bom, pessoal, ó, 19h10 a gente começa, tá? Então corre lá para pegar um cafezinho, uma aguinha Isso e ó, aí. vamos começar. Daqui a 2 minutinhos. Aqui Santa Isabel também presente, Arujá E presente, que é a nossa região aqui, né? todos presentes. Estamos com 25 pessoas online aqui simultaneamente e vão entrando. Vamos Vamos fazer mais uma entrando. chamadinha com o Tá, pessoal. Falar. tá bom. Aí a gente vai papeando. Tan, tan, tan. Gente, no último dia, vão ser 3 dias. No último dia, a gente tem uma surpresa para vocês, né, Michel? Isso, temos A gente uma tem uma grande surpresa. surpresa para vocês, mas só quem tiver online no terceiro dia que vai saber da surpresa. O que será? Tá Conta ao aí. pessoal que vai ter surpresa no último dia. A Laline lá. Valquíria. Ai, Valquíria. BH, olha, boa noite. Olha, que legal. Boa noite, pessoal. Boa noite mesmo. Vai ser uma linda noite para nós. Isso aí. Eu preciso me programar, deixa eu colocar um cronômetro aqui quando eu começar a falar, porque senão eu passo da hora, sabe, Michel? Sim. Então, deixa eu colocar Quando tem aqui. muito conhecimento, né? Você já é expert. O pessoal, eu sento com a Roberta, a gente tem as reuniões aqui na agência, né? A gente fica horas e horas, e bate papo, e toma um café gostoso. É bom mesmo. Nossa, uma delícia. Muito bom. Deixa eu pegar o porta-retrato, que agora a gente está em casa, a gente improvisa tudo. O celular vai ficar no porta-retrato aqui, ó. Cronômetro. Pronto. Isso. Então vamos iniciar então. Pessoal, é o Vamos, seguinte, vamos sim. eu vou sair agora, tá? Eu vou deixar só o rostinho da Roberta e eu vou passando os slides conforme a Roberta vai solicitando, ok? Mas, Então, Michel, peraí, oi. Michel, fala um oi especial pro pessoal aí, fala quem é você, daqui a pouco você some e o pessoal não sabe quem você é. Ah, sim, Conta vamos aí, apresentar. né? Vamos lá, Então, vai. pessoal, o meu nome é Michel Caldeira, tá? Eu tenho uma agência de marketing digital junto com o meu sócio Rafael, a agência chamada Ubox. Nós somos um dos responsáveis, né, por tocar esse projeto, né, levar esse projeto para o Brasil inteiro, que é o nome Roberta Bock, que agora se tornou uma grande marca aí em nível nacional. Né? A gente ajudou tanto no lançamento do livro, tem uma grande novidade que vai sair no terceiro dia de jornada aí para vocês, tá?
Então, todas as publicações que vocês veem ali da Roberta, a gente está ali trabalhando junto, fazendo uma comunicação, a gente fica sempre conversando, né, Roberta? Vamos publicar isso aqui, um conteúdo bacana, o que a gente pode agregar? Artigos, vários artigos e matérias, né, dentro do site da robertabock.com.br. Então, estamos aí nessa parceria faz uns 2 anos, né, Roberta? 2, 3 anos, Já, né? acho que já tem uns 3 anos, viu, Michel? É isso aí. Então, é isso, galera. Para a gente não tomar mais o tempo, para a gente consumir esses conteúdos riquíssimos, então fica aí com a Roberta Bock. Beleza, Michel, valeu, muito obrigada. Vamos começar, né, gente? Então, vamos falar de neurociência e educação, mas não é só para educadores. Nós vamos falar do nosso cérebro, vamos falar um pouquinho como nós aprendemos, como o nosso cérebro aprende. Eu digo um pouquinho porque é muita coisa, tá? É muita coisa, e aí nós vamos dar umas pinceladas aqui hoje, mas eu tenho a certeza que vocês vão adorar. Já vou adiantar para vocês que vocês não fiquem desesperados e preocupados quando aparecer nome de algumas funções ou de algumas partes do cérebro. Calma, não precisa saber de todos esses nomes. O que você precisa saber é o jeitão da coisa, como é que funciona aquele circuito, como é que funciona aquela função, tá bom? Então fiquem calmos, a gente vai ter no final, eu paro um pouquinho antes para vocês fazerem algumas perguntas, e aí eu vou respondendo, a gente vai batendo papo. Amanhã tem mais, depois amanhã tem mais. Vamos começar? Nesse primeiro slide que está aí para vocês, eu coloco sempre a minha formação, porque é legal falar para as pessoas de onde a gente vem. Eu vou contar para vocês de onde eu venho. Eu venho da escola pública, minha formação inicial foi na escola pública, estudei na escola pública. Depois fiz faculdade na área da educação, fiz mestrado e doutorado na área da educação, tive a alegria e a sorte de passar por ótimas universidades, e depois eu fui procurar a neurociência. Eu fui procurar como é que o cérebro funcionava, isso me intrigava muito, e esse conhecimento me fazia falta na educação. Então, eu fui procurar neurociência, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fui muito bem recebida e fui muito feliz lá por 2 anos, fiz muitas amizades, inclusive tem gente aqui comigo hoje que estudou comigo. Então, essa sou eu. E eu resolvi, há 3 anos atrás, como o Michel falou, a montar o site, escrever artigos sobre esse tema e sobre o tema de políticas públicas, porque o meu doutorado da PUC de São Paulo é sobre políticas públicas educacionais. Também tenho uma publicação na área de financiamento público, então eu resolvi fazer o site para dividir esse conhecimento com vocês. Quanto mais nós dividimos, nós também aprendemos, o outro aprende, é uma via dupla, né? Então, por isso eu iniciei esse trabalho. Vamos falar um pouquinho de neurociência? Vamos lá, Michel, pode mudar de slide aí para nós, meu parceiro de hoje. Hoje nós vamos falar desse diálogo urgente e necessário, pode passar para o outro. Aí, vamos lá. Primeira coisa, o lugar da neurociência na educação. Que lugar é esse? Que a neurociência tem que andar de mãos dadas com a educação, é claro. Se quando eu estou na sala de aula, quando eu estou educando, transmitindo um conhecimento, ou mesmo quando eu estou aprendendo, se eu não sei como o cérebro funciona, minimamente, eu posso cometer graves erros que comprometem essa aprendizagem. Mas aonde, em que lugar eu tenho essa neurociência na educação? Então, nós temos, quando pensamos em educação, nós pensamos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é sala de aula, professor, aluno. Mas nós temos muita coisa que acontece em volta dessa sala de aula e desse professor e desse aluno. Nós temos uma educação que precisa ser financiada. Por exemplo, a educação pública precisa ser financiada pela verba pública, a educação privada precisa ser financiada pela mensalidade dos pais. Depois nós temos, se no caso da pública, transporte, no caso da privada também, às vezes, transporte. Temos suprimentos, necessidade de suprimentos. Temos estrutura física, merenda, salários, projetos centralizados, currículo oficial. Aonde que a neurociência está? A neurociência caminha por todos esses pontos, no ponto da relação humana. No momento da relação humana, ela vai caminhando por todos esses pontos. Mas é ali, no currículo escolar, que a neurociência se assenta. É ali que ela mora com mais força.
Que conteúdos eu vou utilizar nesse currículo? Que sujeito eu quero formar? Que vias de conhecimento do cérebro eu quero deixar mais robustas, de acesso fácil? Isso vai moldar o aluno, a aluna, o adulto do futuro. Então, olha a responsabilidade de um professor, de uma professora. Ela vai escolher, mesmo que inconscientemente, ela está escolhendo vias de acesso ao cérebro daquele aluno, ela está escolhendo conhecimentos específicos que vão deixar aquela via mais robusta, mais forte, ele vai acessar mais fácil e ele vai ter um entendimento melhor daquele assunto. Se eu não ampliar aquele assunto, ele vai ficar só com aquele entendimento. Mas isso é um papo que nós vamos ter ainda durante esses 3 dias, tá bom? Então, nós vamos focar a neurociência na área da educação em 2 pontos, no currículo e nas relações humanas. Por isso, eu trouxe esse gráfico para vocês, tá bom? As relações humanas em todos esses momentos da educação, tá? Pode mudar, Michel. Nós temos aí 2 desenhos bem lindos, eu já vou contar para vocês que não é colorido assim aqui dentro, mas é bem bonito a gente olhar assim colorido e facilita o nosso olhar, né? Já que é o nosso primeiro olhar. Então, nós temos 2 figuras. Nós temos a figura da esquerda, que é o encéfalo humano, com algumas partes destacadas, inclusive o cerebelo, que é aqui embaixo, um pedacinho do tronco encefálico, e as outras partes do cérebro. E nós temos do lado direito um outro desenho que ele representa para nós o conectoma, todos os neurônios, as ligações de neurônios, todas as informações que estão habitando esse encéfalo. Veja que são muitas vias. No meio, no centro, tem uma mais robusta, né, que vem do tronco aqui, mas são muitas vias. Então, eu já vou adiantar que vocês precisam abrir o olhar e pensar que nós temos conexões no nosso encéfalo por vários lados desse encéfalo, não é uma só. Por exemplo, agora eu vou olhar para isso aqui, então só vai uma conexão para dentro do olhar. Não, é ao mesmo tempo muitas conexões, acessando muitos conectomas que estão ali do lado. O tempo todo o nosso encéfalo está se conectando. Mas para que ele possa se conectar, ele tem que ter uma coisa-chave, que é a informação. A informação que vem pelos estímulos externos, ela é tudo para o nosso cérebro. Sem informação, o nosso cérebro não tem ferramenta, não tem substância para funcionar. Tá bom? Vamos para o próximo. O Michel tinha perguntado até, eu já tinha adiantado isso para vocês, que a neurociência é uma ciência relativamente nova, já tem em média aí 25 anos, ela nasceu dos exames de neuroimagem, quando as pessoas podiam ficar acordadas fazendo alguns exames, naquelas máquinas bonitas, e aí o médico começou a perceber, os cientistas começaram a perceber que tinha movimento no cérebro de acordo com tal estímulo, com o outro que a pessoa estava acordada, né? Então começou a se investigar que movimentos são esses, que circulação sanguínea mais nessa área e menos na outra acontece, e por quê? Então essa investigação deu início à neurociência, tá? Pode mudar, Michel. Tem uma definição que eu trouxe para vocês do Lente, de 2018, que é um conjunto das disciplinas que estudam, pelos mais variados métodos, o sistema nervoso e as relações entre as funções cerebrais e as mentais. A gente vai ver isso em detalhe. Vamos lá. Próximo, Michel. Vamos parar um pouquinho mais aí. Vamos pensar na educação, vamos pensar no nosso cérebro, vamos pensar nessa via, tá bom? Do lado esquerdo, eu tenho 2 cabecinhas cheias de pecinhas. E do outro lado direito, nós temos um encéfalo já mais robusto, com algumas regiões destacadas. Do lado esquerdo, é um pensamento que às vezes habita os professores e nós, às vezes, em achar que a cabeça do aluno é um depósito, que eu posso ir colocando lá, e são pecinhas que eu estou colocando lá, e quando eu pedir, ele vai ter que dar resposta na hora, não é um depósito de informações. As informações não entram no
do cérebro da criança e não ficam lá paradas. Olha, tem um desenho de lousa, tem um desenho de telescópio. Não é isso. Não é um depósito. Do lado direito, nós temos o encéfalo com as partes todas destacadas, as principais, onde toda a informação que entra se conecta e vai para algumas regiões específicas. Ela entra por algumas regiões, de acordo com os órgãos dos sentidos que foram acessados, ela se conecta e ela forma conhecimento. Então, é algo dinâmico e dependente um do outro, o tempo todo conectado, é um conectoma que se movimenta, não é um depósito de informação. Então, a gente vai tirar esse mito, tá? Eu não estou depositando nada na cabeça do outro e depois eu vou pedir para ele resgatar. Não está nada separado, está tudo junto, tá? Nós temos aí do lado o que nós chamamos de sistema nervoso central. Nós temos o cérebro, nós temos o cerebelo, acho que dá para vocês acompanharem pelo desenho. Nós temos o tronco encefálico e nós temos a medula espinhal. Lembre que eu falei para vocês não ficarem preocupados com o nome das partes do cérebro, só para vocês saberem aonde fica. Tudo isso nós chamamos de encéfalo. É muito comum a gente falar em cérebro, cérebro, cérebro. Ai, meu cérebro, ai, o cérebro do outro. Na verdade, o cérebro é uma parte do encéfalo, tá? Teríamos que falar encéfalo o tempo todo, mas isso não é comum na linguagem popular de falar cérebro, 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 fica cérebro, mas é importante que vocês saibam que o cérebro é uma parte do encéfalo, tá bom? O cérebro está lá em cima e o encéfalo são todas essas partes aí. A gente vai falar um pouquinho de cada parte durante esses 3 dias, tá bom? Pode ir para frente, Michel, por favor. Então, agora que começa a mágica. Como que as informações chegam para o nosso encéfalo? Então, vocês estão agora me vendo. Eu estou falando com vocês e vocês estão tendo estímulos. Quem pode me ouvir está me ouvindo, quem pode me ver está me vendo. Vocês têm uma série de informações no cérebro, no encéfalo de vocês, que vocês já estão conectando com o que eu estou falando, com o que vocês estão vendo. Está acontecendo uma série de coisas em volta de vocês. Essas informações todas vão entrando no nosso encéfalo pelos órgãos dos sentidos, e eles vão entrando, e quem leva essa informação para o nosso encéfalo são os nossos amiguinhos neurônios. Nós temos várias formações de neurônios, tá? Eu poderia dar uma aula aqui de horas para vocês, de vários tipos de neurônios, mas não é esse o nosso objetivo. A gente pega esse desenho padrão só para mostrar para vocês como é que funciona esse movimento das informações. Então, os neurônios, eles são células. Então, essas células, elas são capazes de captar as informações através dos órgãos dos sentidos, que faz o caminho e tal. Ela faz a captação desse estímulo e transmite esse estímulo para outro neurônio. E essa transmissão continua até chegar na região específica para aquela informação, que depois se conecta com outras informações e forma conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele estímulo que você está tendo, tá? Então, são os neurônios, nós temos neurônios no corpo todo, nós temos neurônios enormes e nós temos neurônios pititiquinhos, pititico. Nós temos neurônios de várias formações, mas a função que vocês têm que gravar no jeitão de vocês, os neurônios, a principal função é permitir que as informações sejam transportadas, tá bom? Aí tem o desenho do sinal neural que vai, eu tenho o axônio, que é esse condutor que está aí no meio, né? Esse condutor que está aí no meio tem uma barrinha branca, que é a barrinha de mielina, que daqui a pouco a gente vai falar disso. Acontece a sinapse, que é quando os neurônios estão próximos e as informações através dos neurotransmissores são transportadas, né? Os dendritos são essas garrinhas dos neurônios que permitem que eles se aproximem de outros neurônios e transportem a informação, certo? Tem o corpo celular aí no meio, e aí eu vou parar um pouquinho com você e chamar atenção para uma coisa. Se é uma célula, se tem um corpo celular, e se tem uma informação passando por aí,
há de ter alguma modificação nesse corpo celular, não. Eu acho que nós mudamos o tempo todo, nós não somos os mesmos a cada minuto mesmo, porque nós absorvemos as informações e mudamos, né? Correto? Então, vamos lá. Olha, aí do lado eu coloquei, temos no encéfalo humano uma rede de mais de 86 bilhões de neurônios. Há um tempinho atrás, falava em 100 bilhões, mas não é 100 bilhões, 86 bilhões. Mas é muito neurônio, né? Ó, muito neurônio, muita capacidade de processar informação, né? Vamos para frente aí, Michel? Aí eu tenho alguns tipos de neurônios para vocês verem, para comprovar o que eu estou falando para vocês, que não é só aquela formação, né? Então, nós temos neurônios que não têm a barrinha de mielina, que é essa partezinha aí que protege os axônios, e nós temos neurônios que têm a barrinha de mielina. O que, que é isso? É uma proteção que permite que a informação vá mais rápida, além de outras funções. É claro que a gente não vai poder ficar falando muito aqui, mas a grosso modo, permite que a informação vá mais rápido, sabe? Mas, gente, mesmo aquele axônio que não tem barreira de mielina, a informação vai muito rápido, tá? Então, passa de um neurônio para outro, as informações vão circulando no nosso cérebro, e nós vamos aprendendo, nós vamos tendo comportamentos específicos, nós vamos tendo reações específicas, tudo isso, os neurônios comandam o nosso corpo, tá? O nosso encéfalo comanda o nosso corpo. Certo? Então, vamos para frente. Aí, a condução do impulso nervoso. Eu só trouxe para vocês terem uma ideia só do potencial de ação. Quando vocês estiverem por aí, alguém falar potencial de ação, vocês falam, o que é isso, Jesus? Potencial de ação na minha cabeça? Quando a informação está passando ali pelos neurônios, e depois acontece a sinapse, existe um potencial de impulso daquela informação, tá? É por isso que eu coloquei para vocês, tá? Essa informação é tão rápida quando tem a barrinha de mielina, que no caso aí é um axônio que tem a barrinha de mielina, que a informação meio que salta, de tão rápida que é. Então, chega muito rápido para o nosso cérebro, tá bom? Tudo isso aqui, ó. Pode passar. Aí, é o momento da sinapse. Eu vou parar um pouquinho, porque às vezes as pessoas me abordam e falam assim, então o neurônio gruda no outro e passa informação? Não. O neurônio não gruda no outro e fica lá passando informação como se fosse cano de água que gruda assim. Não. Tá? Então, há uma proximidade dos neurônios. Os neurotransmissores são liberados, a gente tem um desenho aí, ó, tá vendo que abre, e olha a perfeição humana. Então, no amarelinho é um axônio que está de um lado, o rosinha é um outro. Então, as informações, elas estão saindo, os canais abrem de acordo com o tipo de informação, de acordo com o tipo de neurotransmissor necessário para aquela informação passar para o outro neurônio. E aí, do outro lado, os canais específicos àquele tipo de informação são abertos, não abrem outros canais. Só vão abrir outros canais para outro tipo de informação, para outro tipo de neurotransmissor que vai permitir isso. É uma sinfonia perfeita, perfeita. De todos, lembra que são 86 bilhões de neurônios fazendo esse movimento dentro do nosso encéfalo. Certo? Então é perfeito demais. Tá? Pode passar, Michel, por favor. O que eu trouxe para vocês esse desenho? Aí não tem todas as divisões de todas as funções, e nem eu tenho a intenção de ficar falando de cada região com vocês, não é esse o caso. Mas é só para vocês pararem um pouco e darem uma olhadinha nas possibilidades. Olha, eu tenho uma região aí que está ligada à fala, outra da audição, comportamento e emoção, que a gente vai falar bastante no terceiro dia, tá? Movimentos coordenados, movimentos básicos, o tato, associação visual, a visão, e tem muito mais do que isso. Do outro lado também nós temos outra figura que mostra os lados desse encéfalo. Eu trouxe para vocês darem uma olhada no seguinte, não significa que, por exemplo, se eu pegar a região da fala, não pensem vocês que a informação vem de fora, dá um pulo e vai direto para a região da fala. E fica lá quieta.
Não é assim. Ou então dá um pulo, vai para a região da audição e fica lá quieto. Não é assim. Lembrem que é um conectoma, é tudo conectado. É lógico que a região da fala é acessada, mas existem várias conexões no caminho e depois. E o que é que você vai fazer com aquela informação que foi gerado o impulso lá na região da fala? Isso é individual, é de cada um. O que você vai fazer com a informação que você está ouvindo agora, que está ativando a sua região da audição, da visão? O que você vai fazer com essas informações? Isso é você quem vai dizer de acordo com as suas memórias, com a história de vida. O que eu estou falando com você agora vai se conectar com informações que você já tem na sua vivência. E para você vai significar diferente do que para o outro. Tá? A gente vai explicar melhor isso para vocês já já. Pode passar, Michel. E aí, nessa percepção, existe uma grande diferença. E aqui eu vou parar um pouquinho mais com vocês. Nós temos uma diferença no nosso encéfalo da sensibilidade e da percepção. A sensibilidade é um processo sensorial. Eu sou sensível ao som, eu sou sensível à luz, eu sou sensível quando alguém toca em mim, quando alguém pisa no meu pé, sem querer, gente, tá? Quando alguém faz alguma coisa que eu sinto pelos órgãos dos sentidos, eu sou sensível. Então, quando eu estou pessoalmente na plateia, eu costumo dar um exemplo que é interessante para vocês perceberem qual a diferença de sensibilidade e percepção. Eu estou ali falando e, de repente, eu piso no pé de alguém sem querer, né? Então, houve uma sensibilidade no pé da pessoa, porque eu pisei no pé da pessoa, correto? E a pessoa, então, puxa o pé. Então, ela teve uma reação. Pisei no pé dela, ela sentiu dor, aquela coisa, ou não sentiu dor, mas o encéfalo já deu o comando, puxa, é automático, tá? É automático. Puxou o pé, foi uma reação do tronco encefálico, puxou o pé, bom, não posso sofrer com isso. Ela sentiu, é sensibilidade, puxei o pé. Mas se eu, depois disso, continuo caminhando ali e vou do lado da pessoa, olhando feio para a pessoa e já com o pé, pensando que eu vou pisar de novo, ela já, ela veio pisar no meu pé de novo, ela já está processando a informação, ó. Ela já não está mais com a sensação automática. Ela já vai puxar um pouco o pé antes de eu pisar, ela já vai pensar, puxa, por que ela vem aqui perto de mim? Será que ela não vai com a minha cara? Será? Eu acho que ela é louca, então ela está querendo acabar com o meu pé, ou então ela viu que eu fiz a unha e está querendo ir lá estragar minha unha. Não. Ela já foi além da sensibilidade, já está tendo uma percepção maior da situação, ela já está acessando outras redes neurais e tentando fazer um contexto para aquela situação, tá? Então, a sensibilidade é a porta de entrada, é o processo sensorial. E quando a gente sente, tal, cheiro, tal, aquela coisa, a gente não deu meio que sentido para aquilo. A gente só sentiu. Sentiu e às vezes só reagiu, né, automaticamente, é instintivo. Você reagiu àquilo e bola para frente. Mas se a situação é um pouquinho mais intensa, a situação passa a ter um significado maior para você, então você passa a ter uma percepção diferente daquela situação. E a percepção, ela é única para cada indivíduo. Então, veja, percepção, processo de construção cerebral próprio a cada indivíduo, frente a uma informação sensorial. Cria uma representação cerebral, real ou imaginária. Ai, ai, ai. Aí é que a coisa pega. Às vezes, a percepção da pessoa pode não ser a realidade, né? Quando a informação chegou, ou mesmo se foi por um processo sensorial externo, a informação chegou no encéfalo daquela pessoa, e a pessoa, por conta da vivência, das memórias, ou mesmo por alguma confusão mental, ela tem uma percepção de uma situação que, por vezes, não aconteceu. Eu já presenciei o fato de pessoas falando assim, não, quando eu estive lá, eu tinha certeza que fulano estava lá sentado do meu lado, e eu tinha certeza que fulano não foi.
Por mais que eu falasse a pessoa, mas a fulana não estava lá. A pessoa falava, estava do meu lado. Por que aconteceu isso, eu não sei. Se ela confundiu com alguma situação, não sei. Ou eu confundi, não sei. Mas acontece muito isso. A percepção, às vezes, nos trai. Então, eu vejo que ninguém é dono da verdade absoluta. É preciso ouvir o outro. Né? Às vezes, a nossa percepção está um pouco enganada. Vamos para frente, Michel. Aqui eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouco o que eu estou falando para vocês. Essa cena da criação de Adão, ela está na Capela Sistina, lá no Vaticano, e é uma cena conhecida culturalmente, né? A gente sempre vê fotos dessas cenas e tal, e a pessoa olha essa cena, é uma cena bela, né? A criação de Adão, os dedinhos ali se encontrando, seria Deus e Adão. Quem olha, a pessoa que olha por muito tempo, vê vários detalhes e tal, que são únicos para a pessoa que está vendo. Mas houve uma situação que um grupo de médicos esteve presente na Capela Sistina e estava olhando isso e tal, não sei o quê, e de repente ele falou, nossa, gente, Michelangelo já sabia do encéfalo humano. Olha, gente, veja bem, do lado direito parece um cérebro. E olha, ele está tocando Adão. Nossa, o que será? Ele já sabia disso. O que aconteceu? Esse grupo de médicos, com certeza, estava investigando, ou então tratando de pessoas usando a neurologia ou usando a neurociência, e vendo muito a figura do encéfalo, do cérebro, essa via de conexão no cérebro estava tão robusta e tão forte que ele bateu o olho e ele já enxergou aquilo que ele estava o tempo todo acessando. Michel, vamos ver a próxima, que eu acho que tem as duas. Aí, ó, olha, veja a comparação. A figura de cima é aquela que a gente viu. A figura de baixo seria a figura que os médicos teriam identificado no teto da Capela Sistina. Agora vocês vão perguntar para mim, ô Roberta, o Michelangelo já entendia de neurociência? Acho que não, gente. Porque a neurociência é uma ciência nova, lembra que eu contei para vocês? Ai, mas ele podia ser um visionário, sei lá, não sei, não vou me comprometer em falar de Michelangelo. Mas, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é assim, quando a pessoa está com uma conexão de neurônios, com uma aprendizagem muito forte, acessando o tempo todo, ela bate o olho nos lugares e ela enxerga aquilo que ela está vendo. Por exemplo, quando nós estamos estudando para um concurso, ou quando nós estamos estudando para qualquer outra atividade, lendo muito sobre o mesmo assunto, vendo muito notícias na internet sobre o mesmo assunto, eu acabo olhando em volta e vendo exemplos daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou vendo, daquilo. Por quê? Porque aquela conexão de neurônio na minha cabeça está muito forte. Está muito forte, estou acessando o tempo todo, estou lembrando dela o tempo todo, então eu estou vendo isso nas coisas. E esses médicos acabaram fazendo esse esquema que vocês estão vendo aí de baixo, como se fosse o cérebro, mesmo a mão de Deus tocando lá, o Adão. Isso é verdade? Não sei. Vamos para a próxima, Michel? Olha, aqui é um outro exemplo também. Essa obra do Van Gogh, Noite Estrelada, se vocês observarem do lado esquerdo, Van Gogh tinha esse estilo de pintar, né, com essas pinceladas, durante um tempo, porque no começo ele não era assim, mas esse é um outro lado. Depois de um tempo, ele começou a pintar com essas pinceladas bem fortes, num ritmo diferente, né? Era dele, é a arte dele. E do lado direito, a gente vê uma formação estrelar, né? E aí os cientistas olharam aquilo e falaram, nossa, gente, o Van Gogh já sabia disso, já sabia que o universo era assim, ele pintava assim porque ele sabia. Não, gente, calma, eu não sei, eu acho que não, né? Podia até ser, mas não vamos colocar isso em xeque aqui. Na verdade, acontece isso que aconteceu na outra. A pessoa que está olhando aqui está com a percepção tão aflorada dessa pesquisa, dessa leitura, ou dessa vivência, que bateu o olho no Van Gogh, falou, nossa, ele já sabia disso. Uma outra pessoa tivesse, por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que eu li aqui que faz crochê.
né? Eu acho que faz crochê, que ela colocou. Ela pode olhar essa figura da esquerda e falar, nossa, parece ponto de crochê, olha, dá para fazer uma franja. Por quê? Porque aquilo está muito forte no cérebro dela. Então, ela enxerga aquilo ali. Isso é percepção de cada um. Todos vocês estão vendo as mesmas figuras que eu estou colocando aqui para vocês. Mas cada um está percebendo de um jeito, de acordo com as conexões mais robustas do cérebro, de acordo com as memórias, de acordo com a vivência de cada um. Essa é a diferença de sensibilidade e percepção. Nós estamos falando agora de percepção de cada um, tá? Vamos para a próxima, Michel? Olha esse desenho para a gente brincar um pouco aí com vocês. Aqui é um desenho dentro do desenho, né? Vocês vão identificar, eu vou dar um tempinho para vocês aí, identificarem várias formas aí dentro, perceberem várias formas aí dentro. Então, vocês têm aí, não sei quem está conseguindo ver, mas tem a figura de um cachorrinho, né? Se vocês quiserem comentar aí no chat, pode colocar, tá? Aí no chat, o que vocês estão vendo? Vamos colocar que eu vou olhando aqui, pode escrever aí. Eu tenho um homem em pé, não é? Eu tenho o rosto de um homem, eu tenho uma mulher de vestido. Quem mais? O que vocês estão vendo aí? Pode colocar, gente. Eu tenho uma ave lá no fundo, vocês estão vendo isso? Eu tenho uma série de símbolos aí, saia, isso mesmo, uma saia. Tem um perfil de um rosto lá do lado direito, em cima da coluna, certo? Tem a própria sombra do chão, do asfalto, que seria a continuidade do rosto do homem. Um casal, isso mesmo, ali perto do nariz, né, Viviane? Isso mesmo, um casal. Um homem, isso. Outros rostos de perfil, isso mesmo, Sônia. São vários. Aqui do lado esquerdo tem um rosto de frente, uma ave, isso. Tem muita coisa que vocês estão percebendo. Mulher com bebê nos braços. Isso mesmo. Olha o bebê nos braços, ela enrolando com o tecido, né? Vejo imagem do cachorro na mão. Isso mesmo. O cachorro é, ao mesmo tempo, a mão do homem, né? Vocês estão percebendo a figura. Então, um olhar rápido não consegue isso. Amei, é isso mesmo, eu também. Vocês estão percebendo, mas por que vocês estão percebendo essas figuras? Porque vocês já têm no cérebro um conector, um circuito para o que é cachorro. Vocês têm um circuito formado por o que é homem, mulher, pássaro, rosto. Vocês têm esses circuitos formados no cérebro. E quando vocês olham essa figura e eu peço para vocês identificarem o que está nela, vocês vão acessando esse circuito de vocês, identificando cachorro, tal, mas o cérebro de vocês começa a perceber que dá para ver outras coisas além disso. Imagem de uma ave, isso mesmo. Então, isso é a percepção de cada um. E acontece muito da pessoa falar assim, eu não consigo ver, você está vendo, eu não consigo ver. Isso acontece sim. Desvia o olhar por um tempo, dá uma respirada, volta a olhar do todo para os detalhes e você, de repente, consegue ver. E tem algumas coisas que eu também não vou conseguir ver, que outras pessoas contam para mim que tem aí, tá? Isso é percepção de cada um, de acordo com os circuitos que vocês têm, que vocês conseguem acessar e identificar. Rosto humano, para nós, é muito fácil de identificar, porque desde que nós nascemos, nós nos deparamos com o rosto. Rosto do médico, o rosto da mãe, o rosto das pessoas, a boca que as pessoas falam, e esses circuitos são os primeiros a se formarem no nosso cérebro. Então, é fácil identificar rosto, a gente consegue, tá? Vamos ver o próximo? Olha, aqui tem uma outra figura, tá? Ah lá, a Rosana tinha colocado mulher com bebê no colo, perfil de uma... A Rosana fez um resumo já. Perfil do jovem com arco, perfil de um velho, um senhor de chapéu, cachorro. Muito bem, Rosana, já fez o resumo. Agora vamos ver essa. Nessa figura aqui também, você tem o bebê, olha, o bebê grande, você veja, já tem uma figura humana. Para o nosso cérebro também é fácil perceber, né, o formato da figura humana. Nós somos humanos, nós nos olhamos muito, nós nos percebemos muito. Isso é uma mulher com chapéu. Menina, eu não consigo ver essa mulher com chapéu.
Depois eu vou ter que olhar essa mulher com o chapéu. Violeta, eu não consigo ver essa mulher. Tá vendo? Você me pegou. Eu vou ter que olhar essa figura de novo. E olha que eu já coloquei essa figura no ar muitas vezes. O bebê grande a gente vê mais, tem as duas pessoas ali embaixo, não é? Aqui em cima, no emaranhado da árvore, as pessoas também conseguem ver um rosto. O que mais vocês conseguem ver aí? Acima do bebê parece um casaco. Pode ser sim. Olha, veja bem, você acessou o seu circuito casaco e conseguiu identificar ali um casaco, né? Um cachorro também não consegui, preciso rever isso, viu, Aldenora? Vejam só que legal, são circuitos que vocês vão acessando, que nem todos têm esse circuito fácil. E esses circuitos foram se formando com as memórias de vocês, com o que foi mais importante emocionalmente para vocês, que se ligou, que ficou forte, o que não foi, que foi meio que deixado de lado, o casal, isso mesmo. Então, a gente podia ficar horas aqui falando dessa figura, não é? Muito bem. Vamos para frente, Michel? Esse aqui? Isso. É a nossa última de hoje, Michel? Michel? Michel, enquanto o Michel vê se é a última, eu vou perguntar para vocês se vocês têm um coelho? Nossa, Ângela, não tinha visto um coelho, mas eu tenho que rever. Michel, é a nossa última de hoje? Esse é o último slide e acabou rapidinho. Olha, tá tão gostoso, Roberto. Então, nós temos muito aí, dinossauro, nós temos muito o que falar ainda, mas vamos dar, a gente pode até seguir, se for o caso, mas antes eu queria ver se as pessoas têm algumas perguntas, porque senão a gente fica sem tempo para pergunta, né? Porque daqui Sim. a pouco são quase 10 para as 8, né? Se as pessoas têm algumas perguntas e querem fazer algumas perguntas para nós por enquanto, né? Que amanhã nós vamos falar mais de algumas partes do nosso cérebro. E aí, pessoal, querem perguntar ou vocês querem que eu continue mais um pouquinho? Até eu posso dar uma palhinha de amanhã, vocês querem? Ô, Roberta. Michel, coloca o primeiro, que seria de amanhã, que eu fecho com o primeiro para dar um gostinho na boca deles, vai? Vamos lá, Perfeito. enquanto eles estão pensando, aí eu coloco o primeiro, que aquele primeiro é tudo de bom. Isso, vou Coloca sair, lá. já vou liberar. Tá bom. Calma, Fernanda, eu vou dar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho para vocês, para deixar mais o gostinho de amanhã para vocês. A Magda está perguntando como essas percepções influenciam a educação. Muito, Magda. Ótima pergunta, viu? Muito obrigada pela pergunta. É o seguinte, Michel, aguenta aí um pouquinho que eu vou responder para a Magda, tá? Depois você coloca. Ok. Vamos responder as perguntas primeiro, tá, Michel? Magda, é assim, quando você está na sala de aula e você está ensinando alguma coisa para um aluno, você tem uma percepção daquele assunto, você preparou uma aula, você tem um objetivo claro e você sabe aonde você quer chegar. Só que quando você joga aquele assunto, você joga aquele tema na sala de aula, cada aluno da sala de aula vai captar aqueles estímulos e vai dar um sentido, vai ter uma percepção única para ele, de acordo com a vivência dele, de acordo com as memórias dele, tá? Então, a aprendizagem, ela é única. Se eu falar agora para vocês aqui, deixa eu ver, luz ficou fácil, que eu olhei para a luz. Eu vou falar para vocês, prego. Se eu falar a palavra prego para vocês, eu tenho uma formação, um circuito no meu cérebro, no meu encéfalo de prego. Tudo bem, você sabe a função dele, mas o prego me lembra de outras coisas que podem não lembrar para você. Pode trazer boas memórias para mim, pode trazer memórias negativas para você. Então, tudo que você fala na sala de aula para os seus alunos, cada aluno está percebendo aquela informação, aquele tema de um jeito diferente. Está formando um circuito de uma forma, de um jeitão diferente.
Então, você tem que ser muito clara nas suas explicações e diversificar o seu tipo de fala, o seu tipo de explicação para poder atingir o maior número de pessoas possíveis. E agora choveu pergunta aqui, Michel. Não vai dar para a gente fazer o primeiro de amanhã. Peraí. Ai, Jesus. Michel, me ajuda, é muita pergunta. Aqui, a autista tem essa dificuldade de ter essas percepções? Bom, para falar de autista, a gente vai ter que ter uma live só desse assunto, tá? Mas ele pode ter mais dificuldade, sim. Não significa que ele não vai ter a percepção. Pode ter mais dificuldade, sim, porque o cérebro dele está com estímulos diferentes, né? Regiões, às vezes, mais estimuladas do que outras, né? Então, ele pode ter essa percepção prejudicada, sim. Pode ser até um tema esse que a gente pode falar numa próxima. Vocês amei, amei, que não acabou ainda não, menina. Violeta, calma, amei no passado, não, continua amando. É normal ver essas imagens, diversas coisas de casa, nas gravuras. Peraí, Maria Lúcia, eu não entendi direito. É normal ver essas imagens em diversas coisas de casa, nas gravuras? Maria Lúcia, eu fiquei meio confusa com a sua pergunta. Se você puder colocar aí de novo, explicar melhor para a gente, aí eu vou responder. Explica melhor para a gente aí eu respondo. Se a gente não vê as mesmas imagens que as outras, é algum déficit? Não, você não está com problema não, menina. Para com isso, Le Crochê. Não é isso, nada disso. Ó, presta atenção. Você pode ter ficado mais tempo numa percepção de um ponto da imagem, cada um tem um tempo, do que outra pessoa que já viu outros pontos. Não significa que uma pessoa é melhor que a outra, não. É exatamente isso que eu estou explicando, que há essa diferença. Cada um percebe de uma forma, num ritmo diferente, num tempo diferente. Faz conexões com memórias diferentes e vai fazer a consolidação desse conhecimento de uma forma diferenciada. É exatamente a partir desse ponto que eu vou começar amanhã explicando para vocês como que o conhecimento ocorre. Amanhã eu começo a live com vocês explicando exatamente como o conhecimento se inicia, se amplia, se instala no cérebro, tá? A partir de quantos anos podemos expor para a criança esse tipo de atividade relacionada à percepção? Bom, a percepção está presente desde que a gente nasce, né? A gente olha para o mundo, a criança olha para a mãe, começa a identificar que a mãe é legal, porque a mãe dá mamar para ela, que a mãe fala, cutuco, meu filhinho. É carinhosa. Então, ela começa a perceber que ali tem uma pessoa legal, que tem uma pessoa que traz conforto para ela, ou então o contrário, né, gente? Que pode acontecer. Então, a percepção está com a gente o tempo todo. Eu estou tendo estímulos e percebendo aquilo da minha forma, da minha maneira, tá? Por isso que o aprendizado tem um tempo para cada um. Isso, Vilma, o aprendizado tem um tempo para cada um, porque cada um tem o seu tipo de percepção, exatamente. O encéfalo, ele vai ter um tempo dele, vai perceber da forma dele, no ritmo individual de cada um. Perfeito. O que provoca dificuldade de aprendizagem numa criança dislexa? Outro tema que a gente precisa ficar um tempão aqui, viu? Mas também é um ritmo diferente de conexão desses neurônios, que a gente precisava de um tempo especial para a gente falar um pouco mais disso, tá? Eu tenho olha, você pode ir lá no meu site, que eu tenho texto sobre dislexia lá, tá? Dá uma olhadinha lá, você vai conseguir ter mais informações. Inclusive, eu coloco dicas de leitura lá, porque aqui o tempo é curto para a gente falar da dislexia, tá bom? Que mais, Michel? Cada cérebro é diferente. Sim, Célia, cada cérebro... Não é que é diferente na formação, não é isso. Não vão pensando que cada cérebro é formado de um jeito diferente. Calma, não é isso. Os estímulos que vão chegando, as percepções que vão se instalando, os conectomas que vão se formando, acaba dando uma identidade única para cada pessoa. Agora, tem alguns circuitos que a gente aprende que são únicos da humanidade, né? Se eu falar para vocês cadeira, todo mundo sabe o que é cadeira, tem o circuito da cadeira. Se eu falar carro, todo mundo sabe o que é carro, todo mundo já viu um carro.
Se eu falar para vocês quadro, vocês sabem o que é quadro, já tem o circuito do quadro. A gente vai formando o circuito que todo mundo tem contato, são circuitos comuns, né? Agora, a conexão disso com outros estímulos, a historinha que você faz lá no cérebro, aí é de cada um, tá? Então, olho o azulejo, no piso, na parede, nas imagens, fixo meu olhar e vejo rostos. Dependendo do azulejo, se for um desenho aí que te lembra rosto, pode acontecer. É uma brincadeira, né? Quando o meu filho era pequeno, eu fazia essa brincadeira com ele. O que eu estou vendo aqui? Olha, com as nuvens. Sabe aquela brincadeira de olhar as nuvens? E o que eu estou vendo? É uma brincadeira, né? O que acontece com as nuvens quando você olha? Estou vendo um rosto, estou vendo o seu cérebro está olhando para a nuvem e está tentando buscar um circuito que combine com aquele desenho, né? Aí, de repente, ele identifica, resolveu o problema. Ele fala, parece um rosto. Mas ele sabe que não é um rosto lá em cima, é uma nuvem. Você também sabe que o azulejo não é um rosto, né? E se faz necessário as várias formas de apresentações dos conteúdos. Peraí, essa pergunta era junto com alguma, Michel? Mas tudo bem, dá para entender. É preciso diversificar a forma de ensinar. Isso. É bem por aí mesmo, para você poder ativar com mais facilidade as vias de entrada do cérebro dessa criança. O que provoca dificuldade de aprendizagem na criança com o autismo. Tá aí, é o que eu falei, a gente precisa de um momento só para falar de autismo. E aí eu posso até trazer alguém para falar junto com vocês, que eu não sou uma especialista nessa área, tá? Então eu vou cometer erro se eu for falar só de autismo. Eu posso até trazer para vocês isso, tá bom? Mas, em grosso modo, são regiões que têm mais estímulos, outras regiões têm menos estímulos. Às vezes, um equilíbrio ali é afetado, mas a gente pode ter um tempo para discutir isso. Estou amando a palestra, eu estou amando falar com vocês. É isso aí. Boa noite, como seria o ritmo para uma criança que tem a síndrome de... Olha, a mesma coisa. Eu preciso de um tempo também maior para falar sobre isso com vocês. Tá? São vários assuntos que demandam muito tempo, tá bom? E aqui eu não preciso, mas na verdade é sempre diferenças de conexões de ritmos, tá? Por isso, fazer o conhecimento prévio sobre determinado assunto com os alunos é importante para elaborar. Gente, isso é fundamental. Eu vou parar aqui na pergunta da Rosana. Rosana, quando você chega, não precisa ser só na sala de aula, não, viu? Vou dar um exemplo da sua vida. Então, você vai numa festa, ou você vai num jantar, e aí tem um grupo de pessoas lá que você não conhece. Fala, ai meu Deus, agora eu vou ter que conversar com aquela gente que eu não conheço, o que será que eu vou falar? Você chega de mansinho, observando, quietinha, e começa a observar, e pergunta, que legal, né? Onde você trabalha? O que você faz? O que você está fazendo aí? Você está investigando as pessoas, você está vendo por onde que você vai, para você criar um vínculo de conversa. A mesma coisa na sala de aula, gente. Você chega para trabalhar um tema e já despeja. Lembra daquele desenho do cérebro despejando coisas? Você não pode ir despejando na cabeça do aluno. Você tem que perguntar para o aluno de onde ele vem. E perguntar para o aluno de onde ele vem é ouvir o aluno. É ouvir o que é que ele tem para te falar, o que é que ele fez naquele dia, o que é que ele conhece sobre aquele assunto. Você pode colocar o assunto em pauta. Agora eu não vou nem falar colocar o assunto na lousa, porque a gente está em aula online, né? Você pode falar o assunto e perguntar, e aí, gente, vocês já conhecem, já ouviram falar sobre isso? O que vocês sabem? Porque você saber de onde você vai partir, para daí você conseguir mais argumentos para estimular esse cérebro dessa criança. De repente, está falando de alguma coisa que a criança até já sabe, sabe até melhor às vezes que você. Imagina você chegar numa sala de aula de ensino médio e começar a falar de jogos na internet. Eles já estão na frente, gente. Aí, então, é melhor perguntar para eles, o que vocês estão jogando? Como é que é esse jogo e tal, não sei o quê. E aí você começa, a partir disso, a entrar num outro tema. Então, saber exatamente de onde você tem que partir, conhecendo, ouvindo o outro, é fundamental. E aí você vai conseguir dar melhores estímulos e direcionar melhor aquele conhecimento que você está trabalhando, tá? Por isso, isso mesmo. Que mais, Michel? Que mais?
Os estímulos externos são essenciais para que aconteçam essas conexões. Sim, o estímulo é tudo, Marinalva. Tudo bom, Marinalva? O estímulo é tudo. Ó, se eu trancar uma pessoa, tá? Eu, você, qualquer um. Se eu trancar numa sala com parede branca, teto branco, chão branco, tudo branco, porta branca, imagina sufocar. Você tranca essa pessoa nesse lugar durante dias e dias. Ela não tem estímulo nenhum. Durante um tempo, ela vai começar a viver de memórias. Vai dar um desespero, ela vai viver de memórias. Depois ela não tem mais estímulo, ela não tem estímulo visual, ela não tem estímulo auditivo, ela não sente cheiro, nada. O cérebro dela começa a falar, epa, eu estou em perigo. Porque não tem estímulo para nós, não tem coisa nova. Já está dando uma confusão mental aqui, porque eu só fico lembrando e as coisas estão se confundindo. E isso pode provocar uma patologia. Então, o nosso cérebro, ele só funciona com estímulo. O estímulo é tudo para ele, para a vida. Ele precisa de estímulo novo, ele precisa ampliar o olhar. Amanhã a gente vai falar muito da necessidade de ampliar o olhar, sabe? De não ter só uma visão de mundo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Que isso é vida, isso é capacidade de enxergar a humanidade de forma diferente. Olha a Célia Brito. A criança aprende através de estímulos e através das emoções. Sim, emoções é o tema do nosso terceiro encontro. Uma via de entrada muito importante do nosso encéfalo, as emoções, que dão significado ao conhecimento, dão significado a esses estímulos. A emoção está dando significado a tudo que você está ouvindo aqui hoje. E as emoções são únicas, são as suas emoções, não são as minhas, são as suas. Tá? A roda de conversa é muito bom para desenvolver o estímulo prévio? É bom, muito bom. Muito bom colocar as pessoas para ouvirem a outra, né? É ouvir, agora está uma coisa tão difícil, né? Ouvir a outra é muito importante. O estímulo de saber de onde o outro vem, as experiências do outro, aprender com o outro, seja o outro quem for, a situação do outro qual for. Perfeito, perfeito. A roda de conversa é muito bom, né? Ela é boa para conflitos, né? Para esclarecer uma série de coisas que acontecem na escola. A conversa, o diálogo, né? Muito bom. Muito bom. Que mais? Que mais? Tem perguntas, Michel? Disse que a criança começa a aprender desde o ventre, quando ainda é feto. Por isso precisamos conversar com o bebê. Verdade? Olha, existem pesquisas que apontam isso, tá? É preciso trazer essas pesquisas aqui e discuti-las aqui, mas há pesquisas que apontam isso, sim, que já investigaram isso. Já num certo ponto, né, de desenvolvimento, ela consegue meio que interagir, vamos dizer assim, né? É possível, sim. Existem pesquisas que apontam isso, tá? Trabalho muito assim em sala de aula. Que bom, Vilma, que bom, ouvindo o outro, se permitindo ouvir o outro. Parabéns, a Kelly. Há muitos adultos que precisam aprender a ouvir o outro. E como? Sabe por quê? Porque o adulto acha que já sabe tudo, né? E agora, então, a gente está numa mania de achar que eu não preciso ouvir o outro lado para nada mais. Só o meu lado é que está certo, né? Então a gente está sofrendo desse mal da humanidade agora. Eu só ouço pessoas que estão do meu lado. E isso cria uma via única no nosso cérebro, um perigo para o nosso aprendizado. Nós vamos falar disso amanhã, tá? Em tempos de pandemia, os estímulos ficaram mais pobres. Muita tecnologia, tem como compensar? Epa, vamos lá, Silvaninha da vida, mais pobres. Esse pobre, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós temos agora um avanço tecnológico, né, gente? Há um tempo atrás, falando de educação, a gente tinha lousa, algum recurso na sala de aula, mas, de repente, a gente teve que ficar dando aula para a tela do computador, para a tela do notebook, para a tela do celular. E aí teve que fuçar e aprender uma série de coisas novas. Isso foi muito bom para o nosso cérebro. Nós ampliamos o nosso conhecimento a partir de uma necessidade. Então, isso é saudável para o nosso cérebro, tá? Agora, a gente não pode ficar só na tela plana de um notebook, uma tela plana de um celular. Porque nós precisamos do estímulo tridimensional, nós precisamos sair dessa tela e sentir o cheiro da natureza
e mexer na terra, principalmente as crianças, e ver como é que eu caio, como é que eu levanto, como é que eu me machuco, como é que é isso de curar esse machucado. Pegar um cachorro, um gato, isso é necessário para ampliar o nosso conhecimento. Então, a ferramenta tecnológica que nós tivemos que aprender agora, por conta da pandemia, e o fato de ficar mais em casa, né? Às vezes nos deixa mais quieto, num canto, só no computador, não pode. Não pode, senão vai empobrecer, sim, os estímulos, Silvânia. Vai sim. É preciso fazer algumas atividades que não sejam na frente do computador e do celular, para poder ampliar o nosso conhecimento e estimular mais o nosso cérebro. Sério, obrigada pelas explicações de hoje. Amo o estudo da neurociência. Ai, a Célia está contando para nós que já são 8h07. Nossa, ela está dando obrigada já. A Elaine, amo muito estudar sobre neurociência e entender o nosso encéfalo. Muito bem, Elaine, é isso aí. É tudo de bom, né? Porque a gente melhora as relações humanas, né? Adoro mexer na terra, moro em chácara. Isso é muito bom, Le Crochet, é muito bom mexer na terra, contato com as pessoas, a tecnologia, e mesclar. Olha, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio, não pode ser só uma coisa, só um tipo de estímulo, né? A gente tem que aprender coisas novas, estímulos novos, né? E isso faz nascer neurônios, isso faz o nosso cérebro ficar ativo, as conexões se diversificarem. É isso mesmo. Muito bom. Michel, como é que nós estamos aí? Nós estamos em 8h07 já. Eu acho que a gente vai ter que deixar o gostinho para amanhã, né? Nossa, Roberta, que maravilha, que papo gostoso esse, viu? Que Gente, bom, que bom. Eu que estou amando. Ah nossa, lá, Kelly, vivenciar é essencial, isso mesmo. Cristiane, minha exato. querida amiga maravilhosa, quem que falou isso? É que você colocou aí rápido. Vivenciar é essencial. Muito bom. Gente, olha, amanhã vou contar para você, só para você. Mas você conta para os outros, tá bom? Você conta assim, ó, que amanhã eu vou começar falando como o cérebro aprende, tá? Esse aprendizado que vai se ampliando, como ampliar esse aprendizado, como garantir que o nosso cérebro também sempre aprende, sempre amplia esse conhecimento. E aí nós vamos falar de algumas partes do nosso cérebro que demoram um tempo para se amadurecer. Você sabia que tem uma parte do seu cérebro que amadurece, está madura completamente por volta só dos 25 anos de idade? Garanto que você conhece muita gente que não tem essa parte do cérebro maduro até hoje. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? E a gente vai falar também como que a gente pode estimular essas partes do cérebro na escola, na aprendizagem, na nossa vida, como viver melhor. Isso é amanhã. Amanhã a gente começa quente, viu? É isso Espero aí. você amanhã, né, Michel? Então, todos que estão aqui na live de hoje, tá? Compareçam amanhã e a gente vai enviar o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, como é que vai funcionar? Quem estiver um outro amigo, outro profissional que queira aprender um pouco mais sobre a neurociência, chama lá, adicione, se quiser, pode me chamar também no meu particular, que a gente adiciona essa pessoa dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos fazer esse movimento aí da neurociência e educação, né, Roberta? E vamos responder uma última perguntinha da Socorro, que ela colocou aí. Aí a gente responde essa última perguntinha dela. Vamos lá. A criança que tem apoio da família tem mais facilidade no momento da aprendizagem, sala de aula? Você concorda? Sim, é lógico. Quanto mais estímulo, melhor. Se é uma família que participa, que tem condições de dar estímulo, e eu falo condições, não é condição financeira, não, é condição de estar junto, condição de estimular. Principalmente agora que essas crianças estão em casa, sozinhas, tendo aula online. Quando a criança ela é menor, ela precisa de alguém, de um adulto do lado para organizar esse ambiente para ela, para organizar os horários dela, o material que ela vai utilizar. Ela ainda não tem esse amadurecimento para fazer tudo isso. Então, a família junto, estimulando, além da escola, é fundamental. A gente também vai falar isso lá no terceiro dia, né? É isso aí, Michel. Tá bom, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E também eu vou deixar esse link para quem possa assistir depois, quem puder assistir depois também, né? A gente vai deixar gravado ali no canal. Vou deixar o link ali no grupo do WhatsApp. Ô, Roberto, uma outra coisinha também.
Hum. Será que vai poder disponibilizar esse slide no grupo no final da palestra? Como que. Não sei, só tô colocando uma bomba aí para você. Michel, seu danado. Olha, eu vou pensar. Pensa, pensa. Vamos. Tá bom, Até o então. último dia eu conto para vocês se eu vou deixar esses slides aí ou não. Vamos ver. Vai depender do pedido do pessoal, vai depender se eles se interessam. Vamos vendo. O É isso aí. pessoal vai trazendo mais gente aqui, a gente vai conversando. Quem sabe no final do terceiro dia a gente disponibiliza aí para eles usarem. Vamos ver. Vamos criar uma meta. Se a gente conseguir atingir 150 pessoas, a Ó, gente pode Michel, aí. olha o que você está fazendo, olha o que você está prometendo, hein? Se a gente conseguir atingir 150 pessoas, por que não disponibilizar algum material riquíssimo, Tá, né? Um tá resumo, bom. coisa bem Combinado, legal. gente, ó. Promessa aqui no ar com vocês. Se a gente atingir 150 pessoas aqui online, aí eu disponibilizo um material para vocês, ó, daqueles. Tá bom, fechado, Michel. Gostei da Fechado. proposta. É Cento e isso. cinquenta, hein, gente? Corre atrás do vizinho, corre atrás da amiga, do amigo. Vamos que vamos. Isso aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. A gente já vai encerrar. Quer dar as últimas considerações, Roberta? Eu quero sim, eu amei a companhia de vocês, muito obrigada. Amanhã, no mesmo horário, nós estaremos aqui juntos e juntas para falar mais sobre neurociência e educação. Valeu, pessoal, até amanhã. Tá. Tchau, tchau.